Oi, gente! O vídeo de hoje é muito especial porque ele está sendo feito em parceria com mais dois canais aqui do YouTube, que é o da Bia Feltz e o da Aline Nunes, que é o Baian Crafts. Então, depois que você assistir esse vídeo, corre aqui na descrição do meu, que vai ter o link do canal das meninas para vocês conferirem os outros dois passo a passo que elas prepararam para esse Dia das Mães para vocês. E a peça que eu trouxe é essa necessaire aqui. Ela fica bem espaçosa e ela tem aqui uma lateral diferente, ó, o fundo dela é feito de uma maneira diferente também. E o legal é que ela também é expansível, então a gente consegue soltar aqui os botõezinhos da lateral e a necessaire fica bem grandona, bem espaçosa e é uma ótima dica de presente pro Dia das Mães. E todos os tecidos que eu utilizei para fazer essa peça você vai encontrar lá na loja Coisas da Teca e você pode usar o cupom ARTEDV nas suas compras para você ganhar um desconto. Vamos ao passo a passo? Bom, pessoal, para fazer essa peça, a gente vai precisar cortar um retângulo medindo 30 por 19 para a parte exterior e a gente vai cortar 2 vezes no tecido exterior, 2 vezes na manta R1 e 2 vezes no tecido de forro. Para a parte da base da necessaire, a gente vai cortar a medida de 11,5 por 18,5. Também uma vez no tecido exterior, uma vez na manta, também estou usando R1 e uma vez no tecido de forro. O zíper aqui, eu cortei ele na medida de 27 centímetros e eu fiz um acabamentinho com uma espécie de viés aqui, ó. Eu peguei um quadradinho de tecido aqui, medindo mais ou menos 6 por 6 e dobrei ele como se fosse um viés e encaixei aqui na pontinha do meu zíper. Aí, depois que a gente passar a costurinha, ele vai ficar desse jeitinho aqui. E eu vou repetir a mesma coisa aqui do outro lado. Eu tô usando 2 cursores, mas se você quiser pode usar um cursor só. E a gente também vai precisar de 2 botõezinhos desses imantados. Bom, pessoal, aqui eu já coloquei os 2 acabamentos no zíper, é só passar a costurinha aqui nele dobradinho e depois a gente corta o excesso para igualar o tamanho do zíper. Eu aproveitei também e marquei o centro do meu zíper e marquei o centro aqui da parte do meu corpinho da peça. E a primeira coisa que a gente vai fazer vai ser costurar o zíper aqui. A gente encontra centro com centro aqui dos piquezinhos, passa uma costurinha de segurança, em seguida sobrepõe aqui o tecidinho de forro e passa mais uma costurinha. E daí depois a gente vai repetir o mesmo processo com o outro lado aqui da peça, como a gente sempre faz quando tá produzindo o necessaire. Ah, pessoal, 2 pontos importantes aqui. Aqui, apesar do zíper ser menor do que a parte do nosso corpinho, quando a gente for costurar o forro precisa começar a costura desde o começo. Então, você não começa ele a partir do zíper, você começa ele desde a pontinha lá. Porque aqui, ó, esse cantinho vai ficar fechadinho. E aqui, eu vou rebater essa minha costura, mas eu não vou rebater junto com o forro, porque eu acho que vai embolar o forro na hora que a gente desvirar. Porque ele fica um pequeno buraquinho aqui, por causa do zíper ser um pouquinho menor. Então aqui eu vou jogar a margem de costura para trás, aqui pro lado da onde tá a parte principal, e vou passar uma costura de pesponto, segurando essa margem, porque daí eu acredito que o forro já não vai engatar no zíper por causa disso. E aqui eu tô usando um zíper mais largo também, então é bem difícil dele enroscar. Agora eu vou costurar aqui o outro lado do zíper, seguindo o mesmo processo. Vou passar primeiro uma costura de segurança aqui para segurar a parte do exterior e em seguida vou sobrepor o forro e costurar o forro e pespontar. Agora aqui, com o nosso zíper já costuradinho, a gente vai ter uma pecinha assim, ó. E agora a gente vai fazer como se a gente fosse fechar uma necessaire comum. Só que a gente só vai costurar as laterais, a gente não vai costurar a parte do fundo, porque o fundo a gente vai colocar à parte. Então aqui, ó, a gente une as costuras, tenta alinhar ao máximo aqui pra ficar certinho na hora que desvirar. E eu vou passar uma costura fechando aqui, ó, fechando o forro e fechando a parte exterior. Eu tô usando a costura com a margem de meio centímetro, que é a margem da minha máquina.
Bom, gente, aqui eu desvirei rapidinho só pra gente poder colocar o botão antes de fechar a base aqui da nossa peça. Até se fechasse agora, ela já fica bem charmosinha, ó. Aqui a parte de cima do zíper fica assim, fica com um acabamento bem bonitinho, pra quem não gosta quando o zíper dá aquela embolada aqui no final. Então é uma peça bem legal, bem acabadinha. E agora a gente vai posicionar os botõezinhos aqui na lateral. E a posição do botão vai ser assim, ó. A gente vai seguir como centro do botão aqui a nossa costura lateral da peça. E o primeiro botão eu vou posicionar medindo aqui, ó. Da onde tem o comecinho da minha peça pra baixo, eu vou medir 2 centímetros e vou fazer uma marcação. Que daí eu vou pegar esse espelhinho aqui do botão e marcar aonde eu vou posicionar ele. Eu risco aqui e furo e coloco o botãozinho aqui. Pro segundo botão, a gente vai medir 9 centímetros de distância a partir daqui da costura, para ser o centro do botão, ok? Então é só marcar com a caneta, furar e colocar o botãozinho de ímã. O imantado, ele não tem segredo, você fura e depois puxa as perninhas dele aqui pro lado para ele travar. Aqui então posicionei os meus 2 botões, eu coloquei o macho aqui nessa parte mais próxima do zíper e a fêmea aqui embaixo. E daí quando a gente fecha, ele fica aqui formando esse ângulozinho do zíper. Quando a peça estiver pronta vai dar pra ver melhor. Mas ele forma essa angulação aqui. Dá pra usar botãozinho de pressão de plástico também, se você preferir. Só que eu acho que fica com uma camada um pouquinho grossa, porque aqui ele tá, o meu botão, bem na margem de costura. Então daí talvez com o botão Ritas, ele acabe forçando e o botão acabe arrebentando. Porque às vezes acontece isso comigo quando eu faço alguma peça que o botãozinho tem que ir bem aonde tem um volume maior, assim, de tecido e de manta. Então aqui a parte interna ficou assim, depois vai cobrir essa parte com o forro e não vai aparecer o meu botãozinho. Agora eu vou repetir a mesma coisa aqui do outro lado. Aqui eu desvirei a peça de novo, já com os botõezinhos posicionados aqui na lateral. E agora eu vou costurar o fundo aqui da minha peça. E pra fazer isso eu marquei o centro aqui da parte principal. E pra marcar o centro você junta costura com costura da lateral aqui, puxa e faz um piquezinho no centro, desse jeitinho. Aí aqui também marquei o centro da parte da base da minha nécessaire. E a gente vai encontrar o pique com o pique aqui. E agora eu vou erguer aqui essa parte de cima e vou passar uma costura aqui pra segurar. Pode passar a costura do começo ao fim, não tem problema, que não precisa deixar aquele espacinho sobrando ali. Agora a gente vai puxar aqui, ó, de dentro a parte da base e encontrar no pique do outro lado da peça, bem aqui, ó. E é a mesma coisa, também passo a costura para segurar. E agora aqui embaixo vai sobrar esse espacinho aqui, que é como se fosse uma caixinha de leite quando a gente faz a nécessaire inteiriça, né? E é só juntar aqui. A gente fecha ele desse jeito aqui. Eu também vou passar a costura aqui pra fechar e a parte aqui do exterior já vai estar toda fechada. A única diferença dessa parte pra parte do forro é que no forro a gente vai ter que deixar um espaço pra desvirar. Eu costumo deixar aqui onde é essa parte mais larga, porque a peça é grande, então se deixar um buraquinho muito pequeno, você pode ter alguma dificuldade pra desvirar. Então é só deixar a abertura e daí a peça já vai estar prontinha. Bom, gente, então assim ficou a nossa pecinha finalizada. Ela fica super fofa e tem uma dica muito legal agora pro Dia das Mães, que é montar kit com as peças que você for fazer. Pode ser essa nécessaire ou outras coisas que você venda aí no seu ateliê, mas eu acho muito legal pegar uma peça principal, por exemplo, essa nécessaire aqui, e misturar com alguma outra peça mais simples, tipo um porta-absorvente, um porta-moeda, ou alguma outra utilidade assim de tecido também. Porque isso agrega muito aos olhos do nosso cliente, porque ele olha o kit e às vezes o kit fica mais interessante do que a peça sozinha. Então é uma diquinha aí pra você vender bastante no Dia das Mães. E a peça que eu vou ensinar no nosso próximo vídeo
vai ser esse porta-pincéis aqui, que cabe certinho dentro dessa necessaire e você já vai poder montar um kit para oferecer para seus clientes. Então eu conto com vocês no domingo para assistir o vídeo do porta-pincéis e eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui. E se você gostou, não esquece de deixar um like e também deixa um comentário aqui embaixo sobre o que você achou, porque o seu comentário é muito importante para ajudar na divulgação do vídeo. Tchau e até a próxima!